seguro auto-use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido. E do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro. Tipo você. Olá, amigos do Grande Prêmio Vitor Martins, terminando sexta-feira. Resolvi fazer uma análise hoje. Nós estamos na metade do campeonato da Fórmula 1 e eu resolvi fazer uma lista dos melhores e dos piores do ano. Os piores eu tive de fazer uma triagem, inclusive, né? Depois eu quero que vocês comentem aí, compartilhem, deem um seu like e tudo mais. Vou começar pelo pior piloto, Romain Grosjean, ainda mais pelo que fez no GP da Inglaterra. Tem muita gente falando que ele vai deixar a Haas até antes do GP da Alemanha da semana que vem. A Haas precisa tomar uma providência pelo que tem acontecido. Ela não pode se dar ao luxo de ser apenas a melhor equipe antes da Williams. Não é possível que uma equipe com o investimento que tem e pelo campeonato que fez no ano passado esteja à frente apenas de uma equipe que está zerada no campeonato e tem mais condições para isso, mas tem dois pilotos que realmente não dá. O Grosjean não tem preparo psicológico há muito tempo para guiar um carro de Fórmula 1. Só o erro que ele cometeu na sexta-feira e depois achou graça junto com a sua equipe demonstram que o tempo dele já passou. E se de fato o Gunther Steiner ligou para o Gene Haas pedindo a cabeça dele ou de um dos seus pilotos, ou dos dois até, faz muito bem porque o Steiner tem participação no que está acontecendo na Haas, não só entre os pilotos, mas também na questão do patrocinador principal que mudou de nome, é um energético de pirados. Então o Grosjean para mim é o pior piloto desse ano. O segundo piloto para mim é Robert Kubica. É difícil avaliar o seu desempenho mais apropriadamente pelo que a Williams não é como equipe de Fórmula 1, mas só de ver o tempo que toma do George Russell e principalmente pegando o desempenho do GP da Áustria, ele conseguiu andar 1 segundo por volta em média mais lento que o Russell numa pista de quase 1 minuto e 5, 1 minuto e 6, no tempo de corrida mais ou menos 1 minuto e 9 para o Russell, 1 minuto e 10 para ele, denotam que ele não tem capacidade também para guiar um carro de Fórmula 1. Teve um histórico muito forte, era para ser um dos grandes da Fórmula 1, não fossem a quantidade de acidentes que ele sofreu ao longo da carreira, mas ele não tem condições de guiar um carro de Fórmula 1, ele não tem condições de ser um piloto de ponta, talvez em uma outra categoria que forneça as condições necessárias. Infelizmente, não é mais um piloto de Fórmula 1 e a Williams já deveria ter entendido isso e ele mesmo também ter entendido isso, passado o seu carro para um piloto que consiga pelo menos andar no ritmo do Russell. Na maioria das provas ele não conseguiu sequer se classificar em uma das corridas à frente do novato companheiro. O terceiro piloto é o companheiro do Grosjean, Kevin Magnussen. Tem algumas corridas que ele vai muito bem, mas tem corridas que ele é simplesmente um desastre. A Áustria, por exemplo, aconteceu isso. O camarada não conseguiu parar no colchete ali para a largada. Num final de semana em que ele colocou a Haas em quinto, acabou sendo punido largando em 10º e voltas depois estava na última colocação, pagando punição, inclusive. É uma pena, ele tinha talento para ser mais, mas assim como por osmose, como o seu companheiro Grosjean, ele não tem condições psicológicas também de ser um piloto de Fórmula 1 no mais alto nível. Ele apresenta muitos baixos e poucos altos. Na quarta colocação vem Pierre Gasly. Poderia estar numa posição até maior nessa lista. É que nós estamos meio que impressionados, eu particularmente, né, no caso, impressionados pelo que ele fez no GP da Inglaterra, que deu uma amenizada no péssimo ano que ele fez. Mais uma vez pega o GP da Áustria. Ele estava atrás do Verstappen no começo da corrida e terminou a corrida uma volta atrás. Só se encontrou agora no GP da Inglaterra, como se fosse uma espécie de tentativa de redenção. Ainda vejo como uma exceção, precisamos ver muito mais do Gasly. Fosse em outros tempos, ele já teria sido rifado da mente diabólica e perversa de Helmut Marko e os seus Blue Caps na Red Bull. E na quinta colocação, camarada vem numa sequência de 14 provas sem que ele consiga passar no Q1. Ele não tem velocidade em classificação, às vezes consegue se recuperar, mas pelo fato de largar tão mal, ele tem um péssimo desenvolvimento nas corridas. Stroll não é piloto para estar na Fórmula 1, só está porque seu pai é rico. A Racing Point vai fazer uma parceria muito provavelmente com a Mercedes para voltar a ser o que era a Force India, uma espécie de equipe B, desenvolvimento e tudo mais. Ele entende que o próprio filho
não vai conseguir desenvolver o carro e a equipe da forma necessária. Vendo um piloto que não consegue passar do Q1 com um carro que é ruim, mas pelo Pérez você nota que é possível passar em algumas corridas, o Stroll realmente é uma decepção. Nem deveria estar na Fórmula 1, não deveria nem ter entrado na Fórmula 1. É um piloto de mediano para fraco. E como asterisco eu coloco o Daniil Kvyat. Só não está nessa lista porque tem 5 piores. É o sexto que está ali na bica. Então vamos aos melhores do ano. Vou começar do quinto pro primeiro. Na minha opinião, o quinto melhor piloto da temporada é Carlos Sainz. Se achou na McLaren, numa McLaren que se recupera. E ele também se recupera. Afinal, teve a perna passada na Red Bull, teve a perna passada na Renault. Agora se reencontra e tem um carro que é o quarto carro da temporada, com um desempenho muito bom, por exemplo, no GP da Inglaterra, vem conquistando pontos importantes, tem mais pontos que o seu companheiro Norris, é o líder da Fórmula 1B, é um piloto experiente que já garantiu a sua vaga para o ano que vem, se achou com um companheiro de equipe que o ajuda, os dois são companheiros mesmo, também fora da pista, então isso tem uma garantia de um bom relacionamento lá dentro numa equipe que vivia atribulada pelos tempos de Fernando Alonso. Na quarta colocação nós temos o glorioso Charles Leclerc, um moleque que foi se desenvolvendo ao longo da temporada e tem um grande ponto a seu favor. Aprende facilmente com os erros. A Austrália, por exemplo, em vez de tentar passar o Vettel, foi ao rádio procurar saber se poderia, desobedeceu a equipe no Bahrein, e foi comandando o Vettel em todas as provas desse ano, enquanto tinha carro, enquanto tinha desempenho. Vem vindo numa maré ascendente, muito melhor que a de seu companheiro Vettel, e principalmente pelo desempenho do GP da Inglaterra, em que, se tivesse a corrida até agora, não deixaria Max Verstappen ultrapassar pela derrota que sofreu no GP da Áustria. Ele veio para ficar, e ainda bem que é o futuro da Fórmula 1, junto com Max Verstappen, eventualmente com Esteban Ocon, com Lando Norris e outras pérolas que o automobilismo tem produzido. Ainda bem que chegou na Ferrari para ficar. É o futuro da Ferrari, tomara que a Ferrari faça um carro e tenha gente decente que consiga entender automobilismo para colocá-lo com condições de disputar o título. O terceiro lugar fica com Lando Norris. O moleque está melhor na Fórmula 1 nesse ano do que teve na Fórmula 2 no ano passado, algo reconhecido por ele. Por mais que tenha menos pontos que o Sainz nessa temporada, tem se classificado muito bem e por muitas vezes perde pontos no final da prova por algum problema no carro ou alguma coisa que acontece na sua estratégia. É uma grande revelação, uma pessoa, um carisma interessante no nível do Ricardo. A Fórmula 1 precisa de personagens como esse também, que sejam bons fora das pistas, que atraiam um público. Eu tenho a impressão que ele vai ser uma joia da Inglaterra assim que Hamilton parar e vai ser muito bom para a figura Fórmula 1 como entretenimento e como mensagem para chamar um público novo. Tenho a impressão que realmente esse cara vem para estar nas cabeças junto com esses jovens pilotos que hoje estão na Fórmula 1, como Verstappen e Leclerc. O segundo posto é claro, Max Verstappen. Não tem o que falar da temporada do piloto holandês que se achou como força máxima da Red Bull. Não que ele não fosse, mas depois do que aconteceu no GP do Azerbaijão do ano passado, ficou muito claro que a Red Bull protege, tanto é que o Daniel Ricciardo acabou saindo e indo para a Renault, mas o tanto que ele amadureceu, principalmente depois do GP do Brasil para cá, quase não comete erros, é um piloto que leva o carro a mais de 100%, conseguiu aquela vitória fantástica no GP da Áustria, então não tem o que tirar nem pôr da temporada de Max Verstappen, uma temporada primorosa de um piloto que é primoroso. Claro, o primeiro lugar só podia ser de Lewis Hamilton, a temporada dele é como as outras que ele vem fazendo, por mais que ele tenha perdido 2016, sabemos quais foram as circunstâncias de um Rosberg que conseguiu tirar Hamilton do sério, inclusive, muitas das vezes, e tirar o máximo do carro naquela situação ao longo de grande parte da temporada. Claro que no final o Hamilton tinha uma situação muito difícil para tirar do Rosberg em termos de pontos, tanto que venceu as 4 últimas corridas e Rosberg venceu com o campeonato com o regulamento debaixo do braço, mas desde 2014 Hamilton é o maior piloto da Fórmula 1, é um dos maiores de todos os tempos. Eu já acho que é o melhor de todos os tempos pelo cômputo geral, mas uma discussão para outro momento. Fato é que ele continua com a sua performance, com o seu desempenho em altíssimo nível e ninguém consegue batê-lo.
quando ele atinge esse nível. Comentem aí, quero que vocês façam os ajustes necessários na lista dos piores e dos melhores. Quero que vocês deem like e se inscrevam nesse canal se ainda não o tiverem feito. Bom final de semana. Tchau.